Hoje eu quero te contar a história de um cliente que parecia ter tudo. Ele tinha um salário altíssimo, um patrimônio milionário, imóveis, investimentos. Mas quando olhamos os números de perto, descobrimos uma verdade incômoda. Ele não estava preparado para o futuro. E esse caso é um alerta para muita gente que acredita que só acumular patrimônio é suficiente para garantir a aposentadoria e pensar em sucessão. A realidade é bem diferente. Se você quer entender como até pessoas com renda de 6 dígitos por mês podem estar financeiramente vulneráveis, fica comigo até o final desse vídeo. E esse é mais um caso de dinheiro na vida real. E antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Esse quadro Casos de Dinheiro na Vida Real, ele é voltado para pessoas que querem entender casos reais de planejamento financeiro, que querem aprender com os erros, com os acertos, com os exemplos que a gente traz e a experiência. E também para os profissionais de finanças que querem aprender na prática como que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente faz para entregar um trabalho de qualidade para os nossos clientes. Agora deixa eu te apresentar esse caso em detalhes. O cliente em questão tinha 64 anos, casado, 3 filhos, o mais novo ainda na faculdade e os outros já adultos construindo a própria vida. Do ponto de vista familiar, ele estava entrando naquela fase em que muitos pais começam a pensar seriamente no legado, no que vão deixar para os filhos e como organizar o patrimônio para evitar dores de cabeça no futuro. E do ponto de vista financeiro, os números impressionavam. Quem trouxe esse caso para mim foi um planejador financeiro da minha equipe, da Astera, um profissional qualificado, que tem treinamento constante, que a gente tem uma comunidade, uma rede de apoio, onde a gente troca esses cases e discute profundamente cada um deles. Bom, voltando aqui aos números impressionantes do cliente, ele tem uma renda mensal em torno de R$100 mil por mês, R$100 mil. Quando trouxeram o caso, quando o planejador trouxe o caso, ele tinha R$2 milhões em investimentos financeiros e R$3 milhões em imóveis, incluindo a casa onde ele mora. Aí você pode estar pensando, com esse perfil, ganhando R$100 mil por mês, 5 milhões de patrimônio, esse cliente está tranquilo, certo? É só manter o dinheiro organizado, a sucessão e pronto. E foi exatamente com essa preocupação que ele procurou o planejador financeiro da nossa equipe. Ele queria organizar a sucessão patrimonial, garantir que tudo estivesse estruturado para os filhos e que quando chegasse a hora, não houvesse confusão ou custos desnecessários. Até aí nada de errado, essa é uma demanda comum e legítimo. Mas quando o planejador foi olhar os números com uma lupa, surgiu uma verdade incômoda. Apesar de toda essa renda e patrimônio, ele não tinha o suficiente para se aposentar com tranquilidade. E aqui está a contradição que muita gente não enxerga. Ter patrimônio não é a mesma coisa que ter independência financeira. Receber um alto salário não significa estar pronto para parar de trabalhar. No caso desse cliente, do cliente desse planejador, a maior parte da renda vinha do trabalho ativo e não de uma renda passiva consistente. Ou seja, enquanto ele continuasse trabalhando, o padrão de vida dele estava garantido. Mas se ele parasse hoje, o patrimônio que ele acumulou não sustentaria os próximos 20, 25, 30 anos de vida com o mesmo estilo de vida que ele e a família estavam acostumados. Esse é um erro muito comum entre pessoas que têm uma alta renda. Eles acreditam que por estarem ganhando bem e terem imóveis e investimentos, já estão financeiramente seguros. Mas na prática, a conta da aposentadoria ainda não fecha. E foi exatamente essa virada que tornou o caso tão poderoso. O cliente chegou pedindo sucessão, mas o que ele realmente precisava era de um plano de aposentadoria robusto e estruturado, antes de qualquer discussão sobre herança e legado. Ou seja, a prioridade não era necessariamente o futuro dos filhos nesse momento, era o próprio futuro dele. Quando o planejador começou a mergulhar nos números desse cliente, ele começou a entender melhor o tamanho do desafio. Então ele recebia cerca de R$100 mil por mês. Mas aí, atenção, desses 100 mil, apenas 15 mil eram garantidos, que vinham ali uma parte do INSS, uma outra fonte de renda menor passiva que ele já tinha. Ou seja, 85 mil dependiam diretamente do trabalho ativo dele. E se ele parasse de trabalhar amanhã, essa fatia desapareceria. Do lado do patrimônio dele, tínhamos o seguinte: 2 milhões investidos em aplicações financeiras e 3 milhões em imóveis, incluindo a casa onde ele mora. E somando tudo, dá 5 milhões de patrimônio. E é muito, certo? Mas quando traduzimos isso para a realidade da aposentadoria dele, a história muda. Bora fazer uma conta rápida. Imagina que ele queira manter o padrão de vida atual ou até mesmo uma versão reduzida. Digamos aí 50 mil por mês para viver com conforto. Isso dá 600 mil por ano e com 2 milhões investidos, mesmo com a rentabilidade razoável, esse dinheiro não seria suficiente para sustentar nem 20, nem 25, nem 30 anos de aposentadoria. Ele acabaria muito antes. E os 3 milhões em imóveis? A maior parte desse patrimônio está imobilizada, ou seja, não gera renda, não gera um fluxo de caixa consistente. Ele pode até ter um patrimônio no papel, mas não tem liquidez. Então não adianta ter imóveis de alto valor se eles não se convertem em renda mensal para esse objetivo específico. Então esse é o grande ponto. O patrimônio alto não significa liberdade financeira. Uma renda alta não significa segurança financeira. Então no diagnóstico que o planejador fez, ficou claro que apesar do perfil de sucesso, ele estava a pelo menos 10 anos de distância da aposentadoria sustentável.
aposentado. Ele precisava continuar acumulando, diversificando e principalmente convertendo parte desse patrimônio em ativos que realmente gerem renda previsível no futuro. E aqui vem a virada que muita gente precisa ouvir. Esse cliente ele queria falar sobre sucessão patrimonial, mas a verdade é que a prioridade dele deveria ser outra: construir a própria aposentadoria primeiro. Porque se ele não se organizar, os filhos podem até herdar o patrimônio, mas antes disso, ele mesmo vai viver anos de incerteza e insegurança. Então, esse diagnóstico foi um choque para ele. E é exatamente por isso que esse case é tão importante para você que está assistindo. Então, depois de analisar toda a situação desse cliente, o planejador trouxe o caso para a gente e ficou claro que a prioridade não deveria ser a sucessão. A grande prioridade era garantir a aposentadoria dele primeiro. E a partir daí, sim, estruturar proteção e sucessão patrimonial. Por isso, traçamos um plano em 3 etapas. Etapa número 1, construir a aposentadoria antes da sucessão. O primeiro passo foi calcular o que ele realmente precisaria para manter um padrão de vida confortável sem depender do trabalho ativo. Então isso envolveu definir o valor mensal desejado na aposentadoria, projetar o tempo de vida esperado, se 20, 25, 30, 40 anos, simular diferentes cenários de rentabilidade e inflação, e com esse cálculo ficou claro que os 2 milhões investidos não eram suficientes. Ele precisaria acumular mais patrimônio líquido e principalmente convertê-lo em ativos que gerem fluxo de caixa mensal. Esse é o ponto mais importante. Antes de pensar em herança, é preciso primeiro entender e garantir que o próprio futuro esteja protegido. Ah, Léo, mas esse cara ganha bem, tem muito dinheiro, é só ele readequar a realidade financeira dele. É verdade, mas pessoal, olha só, não é fácil você diminuir padrão de vida ou readequar depois de vários anos vivendo de um jeito. Claro que isso é possível, mas e se você conseguir olhar, ter um olhar diferente daqui para frente e conseguir manter esse mesmo padrão de vida, não faria mais sentido? A etapa 2 seria proteger o patrimônio com seguros e diversificação. Então, o segundo passo nesse case foi olhar para a proteção dele. Então, a gente descobriu que ele não tinha previdência privada e apenas mencionou possuir um seguro de vida, mas ainda sem enviar a pólice completa. Ou seja, havia um risco de estar subprotegido. Então, aqui entram 2 estratégias fundamentais. Os seguros têm que estar bem estruturados, que podem tanto proteger a família em casos de imprevistos, quanto funcionar como ferramenta complementar de sucessão. A diversificação de investimentos, incluindo ativos no Brasil e no exterior, para poder também reduzir riscos e buscar maior consistência de resultado ao longo dos anos. Isso também abre espaço para discutir veículos mais eficientes de acumulação de longo prazo, como fundos de previdência e até mesmo ETFs nacionais e internacionais, que o próprio planejador e consultor levantou como uma possibilidade. A etapa 3, planejar a sucessão de forma estruturada. Só depois de trabalhar a aposentadoria e a proteção patrimonial, aí sim podemos entrar na sucessão. Então, nesse ponto, as alternativas que discutimos foram: ele pode criar uma holding patrimonial para organizar os imóveis e reduzir custos e burocracia no processo de herança. Ele pode revisar como os investimentos seriam repassados, garantida ali eficiência tributária e segurança jurídica. Ele poderia ter uma definição clara de papéis de divisão entre os filhos para evitar conflitos familiares. Mas tudo isso só faz sentido depois que a aposentadoria estiver garantida. Porque pensa comigo, de que adianta organizar a herança para os filhos se o próprio cliente ainda corre risco de não conseguir sustentar a própria aposentadoria? Então esse plano em 3 etapas mostra que deveria ser a prioridade de qualquer pessoa nessa fase da vida: a independência financeira pessoal, a proteção contra riscos e incertezas, a organização do legado e a sucessão. E esse é o caminho que pode transformar um patrimônio que parece sólido no papel em uma verdadeira estratégia de liberdade financeira. Agora, deixa eu trazer para você as grandes lições que esse case nos ensinou. A lição número 1, patrimônio alto não significa liberdade financeira. Então esse cliente tinha 5 milhões em patrimônio e para muita gente isso soa como dinheiro infinito. Mas na prática, boa parte estava em imóveis sem liquidez e o restante não era suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila. Ou seja, patrimônio é diferente de independência. E esse erro é mais comum do que você imagina. Segunda lição, a renda alta não garante segurança futura. Ele ganhava 100 mil reais por mês, só que 85 mil vinham do trabalho ativo, que pode acabar da noite para o dia. Então se você depende da sua renda atual para manter o seu padrão de vida, saiba que ainda não conquistou a independência financeira. Então, enquanto o dinheiro depende do seu esforço diário, você continua vulnerável. A lição 3, a ordem das prioridades importa. Esse cliente queria falar sobre sucessão, mas antes de pensar nos filhos, ele precisava pensar nele mesmo. E essa é uma provocação importante. De que adianta planejar a herança se você não garante a própria aposentadoria? O legado mais poderoso que você pode deixar para sua família é não se tornar dependente dela no futuro. A lição 4, planejamento é sempre sobre clareza, não sobre achismos. No início ele acreditava que estava tudo certo, imóveis, investimentos, uma boa renda, mas quando colocamos os números na mesa, a verdade apareceu, havia um déficit e havia riscos. E só com clareza nos dados é que conseguimos desenhar o plano correto. A matemática ela não mente, pessoal, o achismo ele engana. Essas lições não valem só para esse cliente, ele vale para todos nós. Quantas vezes você já pensou, eu tenho meu imóvel, eu tenho alguns investimentos, eu estou bem, mas será que se você parasse de trabalhar hoje, realmente teria recursos para viver com tranquilidade pelos próximos 20 ou 30 anos? Então esse case é um espelho, ele mostra que até pessoas com alto patrimônio e renda significativa podem estar muito mais frágeis financeiramente do que imaginam, que só com planejamento estruturado é possível transformar patrimônio em independência real. Então esse caso deixa uma mensagem muito clara, não adianta falar de sucessão, de herança e de legado se você ainda não construiu a sua própria aposentadoria. Preocupe-se em não se tornar dependente dos seus filhos. E esse é o papel do planejamento
planejamento financeiro de verdade, te dar clareza sobre onde você está hoje, o que precisa ajustar e como chegar ao futuro que você deseja sem surpresas desagradáveis no caminho. E se você chegou até aqui, eu quero te convidar a refletir. Será que a sua aposentadoria está de fato garantida? Ou você também está caindo na ilusão de que ter imóveis e investimentos soltos já é suficiente? Quero agradecer vocês por terem ficado até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a espalhar esse conteúdo. E se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui no canal eu já publiquei outros vídeos nesse mesmo estilo, falando sobre casos reais e temas que podem transformar a sua visão sobre dinheiro e planejamento. E se você tiver dúvidas sobre o assunto que eu trouxe aqui, clica no link, entre em contato com a gente, com a nossa equipe, que a gente oferece para você um diagnóstico gratuito. Até mais!